Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso Congerre, ao Congerre Digital agora, né? Nós que éramos para estar trocando figurinha presencial com a galera, abraçando, oferecendo brinde, aquela coisa louca que a gente adora fazer. Agora fazendo isso, mas como uma câmera, né? Afastando a gente da pessoalidade, mas acho que ainda assim a intenção se mantém. É um prazer muito grande poder contar com a MR no Congerre. São, empresas como a MR que fazem realmente o Congerre acontecer, que contribuem com tudo isso. E eu quero, de antemão, aí agradecer você, a sua equipe, por toda a credibilidade oferecida aqui para o evento. Eu que agradeço, Tati. Na verdade, vamos fazer essa câmera, ao invés de separar, aproximar a gente das pessoas também, para a gente começar a fazer eles interagirem com esse conteúdo muito legal de Congerre, um evento que a gente conhece, e não é à toa que a gente está junto com vocês, porque a gente sabe da importância desse tipo de conteúdo para fazer com que as empresas fiquem cada vez melhores aí. Então, estamos nessa, junto com vocês, nesse desafio. Legal. E, Paulo, falando de desafios, a gente está vivendo num momento de bastante adversidade, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco da MR e, principalmente, como que ela tem ajudado as empresas nesse momento, Que tipo de serviços ela vem prestado, ajudando as empresas nesse momento de adversidade. Olha como é interessante isso, né, Tati? Como a gente originalmente, quer dizer, a gente já tem aí 30 anos de mercado. Todo o nosso know-how é na área de marketing, mas bem amplo, né? Desde toda a parte de criação, desde criação de marcas, criação de anúncios, tudo relativo a publicidade, propaganda, design, digital, tudo isso são ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E é interessante como nesse momento agora de grande dificuldade, né, da grande maioria das empresas, às vezes a gente fica até para os nossos clientes e para nós mesmos, a gente tem que tomar um certo cuidado de que muitas vezes a pessoa não está querendo muito ser impactada por um anúncio. Então a gente tem que entender realmente o que aquela marca do nosso cliente pode oferecer nesse momento para as pessoas, que é exatamente a pergunta que você fez em relação à MR, né? E é interessante que quando a gente faz esse exercício com a própria MR, a gente tem muito claro que o que a gente pode fazer para as marcas, para as empresas, para potenciais clientes, justamente é fazer com que o impacto negativo seja menor. É a gente continuar fazendo as empresas, as marcas terem visibilidade, terem alcance, chegarem nos clientes delas, e é justamente esse trabalho que a gente desenvolve, é encontrar estratégias, que o nosso foco é muito em cima de estratégia, né? Claro que a gente chega na parte de criação, de produção, de mídia, isso tudo, como eu falei, são ferramentas nossas, mas a gente sempre a gente dá um passo atrás, a gente começa lá no início de entender estratégia. E as estratégias são justamente o que vão fazer as marcas agora, num momento como esse, terem algum diferencial lá na frente. Todo mundo está passando por dificuldades, ok, só que aquelas marcas que nesse momento de dificuldade continuarem tendo uma conversa com o seu público potencial, o seu público atual, são as marcas que lá na frente, quando tudo isso acabar, e vai acabar, quando a gente está no meio fica parecendo que não vai acabar, mas vai acabar. Então, quando tudo isso acabar, as marcas que continuarem essa conversa, continuarem esse diálogo, são as marcas que vão sair na frente quando tudo isso acabar. Então, o nosso papel muito é esse, para os nossos clientes atuais, a gente entender dessas marcas que a gente faz a gestão, como que a gente pode continuar essa conversa, esse relacionamento com os clientes atuais. E entenda uma coisa, que é uma coisa importante aqui nesse canal nosso, de Congerre, de acordo com esse público que está nos ouvindo aqui. Quando a gente fala público, para as marcas que a gente faz a gestão, a gente não está só falando de cliente da porta para fora, a gente está falando muito, muito fortemente da porta para dentro, público interno. A gente, na verdade, na nossa metodologia de desenvolvimento aí de branding, né? A gente fala brand, é um termo em inglês bonitinho, mas assim, construção de marca, fortalecimento de marca. A gente começa com o público interno, tem que começar com o público interno. Na verdade, o nosso grande desafio e toda a metodologia que a gente desenvolveu, aí a gente foi aprimorando nessas últimas 3 décadas, foi justamente de entender
que não adianta só uma marca falar um monte de coisas bonitas da porta para fora com o público potencial consumidor. A gente tem que fazer com que todo esse discurso que vai para o marketing, todo esse discurso que vai numa publicidade, por exemplo, aquele potencial cliente que acreditou nesse discurso, quando ele entra em contato com a marca, ele realmente vai receber aquilo que a propaganda dizia, que a propaganda prometia. E para isso, a gente tem que ter o público interno muito inteirado, primeiro, dessa estratégia de comunicação, imbuído desse espírito, engajado com o que a marca dele representa, enfim, tem todo um trabalho que começa da porta para dentro, para depois a gente fazer da porta para fora. Então, o nosso papel a gente enxerga claramente como sendo esse, manter as equipes, né, os times dos nossos clientes, continuar fazendo com que haja engajamento, motivação, produtividade, mesmo num momento difícil como esse. E quando a gente fala de consumidor final, de potenciais públicos consumidores dos nossos clientes, a gente fala isso, de manter relacionamento, manter a conversa, não interromper esse papo entre a marca e o público, para que lá na frente, quando tudo isso acabar, essas marcas que a gente faz a gestão saiam ainda mais fortalecidas desse momento. Esse é o nosso foco desde o início. A gente hoje, né, Paulo, hoje ainda mais, né, falamos muito a respeito de marca empregadora, né, de quanto valor, né, está gerando para as empresas, enquanto, inclusive, resultados, ela se preocupar com a marca empregadora dela. A gente, né, nesse momento de complexidade, algumas empresas fazendo trabalho home office, outras empresas precisaram desligar colaboradores, outras precisaram rever contratos, né, formas de contratação, enfim. Cada empresa está tendo a sua estratégia. E a forma de comunicar essa estratégia internamente e externamente tem feito toda a diferença também. Vocês fazem isso muito bem também, né, Paulo? Esse é um dos desafios, como a gente fala desse momento, é justamente isso, de manter as equipes continuarem engajadas, motivadas, enfim, todo esse efeito positivo, né, que o time tem que transpirar o tempo inteiro para gerar benefícios para a marca. Em momentos como esse, a gente tem que ficar, primeiro, monitorando como é que está o espírito, né, do time, as necessidades, as dificuldades, em momentos como você comentou de home office, onde muitas dessas empresas não tinham esse hábito de fazer, pelo menos não com todos os times, agora muitas delas foram obrigadas a fazer isso com uma grande parte de pessoas que nunca tinham feito antes. Então, isso gera já um ruído inicial, que é um objetivo das marcas que a gente faz a gestão, é tentar primeiro monitorar e entender como é que está isso na cabeça do público interno, na cabeça dos colaboradores, enfim, do time. Porque se a pessoa ela está com um monte de dúvidas, se a pessoa ela não tem uma produtividade adequada na casa dela, se a pessoa, enfim, não tem uma disciplina, que isso acontece demais em home office, assim, às vezes a pessoa ela não tem o hábito, ela não gosta, ela não quer, e ela não tem muitas vezes a disciplina de trabalhar dentro de casa. E às vezes não é nem questão de porque tem filho para cuidar, porque tem um cachorro que sobe em cima da mesa, não é nem isso. Às vezes é realmente a questão da disciplina, o fato da pessoa ter aquele horário definido, a pessoa acorda de manhã, coloca a roupa, sai, chega na empresa, enfim, todo esse hábito a pessoa vai carregando para a vida inteira e ela se acostumou. Aqui é o momento que eu vou trabalhar. Bom, agora eu saí daqui, é o momento que eu vou descansar, que eu vou almoçar, que eu vou fazer minhas coisas particulares. E quando ela está na casa dela, muitas vezes se mistura isso, né? Se confunde muito. Então, é importante, primeiro, esse monitoramento. E esse monitoramento ele tem que ser em conversa muito franca, né? Muito transparente entre os líderes dos times com as pessoas. Entender a dificuldade pelo que eles estão passando, às vezes é interessante, a gente faz isso também com o time da MR Tempo, a gente sempre teve hábito de fazer home office, mas não todo mundo ao mesmo tempo, era por momentos, por equipes e tudo mais. E num momento como esse, onde todo mundo está em home office, 100% da equipe está em home office, às vezes são questões simples, tipo assim, a cadeira da pessoa, que já é uma cadeira confortável, que ela trabalha o tempo inteiro lá dentro do nosso escritório, ela não levou para casa dela. E ela tem uma cadeira desconfortável lá, o que faz com que caia a produtividade, cai na produtividade, ela já fica mais incomodada e já não rende tanto.
são pequenos detalhes que nada como uma conversa muito transparente, muito aberta dos líderes com a sua equipe, para entender quais são essas necessidades que muitas vezes são muito pequenas e muito fáceis de resolver. A questão de pegar aquela cadeira do escritório e deixar na casa da pessoa, que já vai gerar um monte de benefícios que às vezes a gente nem percebe. Então são coisas muito sutis. Num momento como esse, a gente tem que ficar olhando para as sutilezas mesmo, entender que todo mundo está pressionado, todo mundo está preocupado, e não é só questão de preocupado, é claro, tem toda a questão econômica, financeira do país e tudo mais, mas a questão de saúde também, a pessoa se preocupando com a saúde dela, a saúde da família dela, então tem muita coisa na cabeça de todos nós, então a gente tem que tomar cuidado redobrado, porque na prática, tudo isso impacta em como a marca está sendo construída para público interno e para público externo, que reflete no público externo. Não existe dúvida nenhuma em relação a isso. Então a gente precisa tomar o cuidado, deixar a equipe redonda, deixar a equipe se sentindo amparada. É claro que tem muitas respostas que os empresários não conseguem dar nesse momento. Não sabe ainda quanto tempo vai durar isso, não sabe se vai ter que tomar alguma medida mais drástica em relação a conter custos ou reduzir alguma coisa para conseguir fazer com que a saúde financeira da empresa mantenha a empresa viável. Tem um monte de respostas que ninguém sabe dar num momento como esse. Mas o fato é olhar para dentro de casa, conversa muito transparente, franca com a equipe, lideranças todas têm que estar com esse espírito de entender as necessidades pontuais de cada um e numa conversa muito franca. Primeiro, é transparência, né? Não é ninguém ficar enganando o outro, é transparência. Olha, existe aqui um problema, existe até um risco de cair salário, existe um risco de demissões, existe, tudo isso é real, ninguém acha que não, entendeu? Só que se a empresa, muitas vezes, joga para debaixo do tapete ou pratica aí faz uma naturalidade forçada, como se tivesse tudo normal, não está normal, todo mundo sabe que não está normal. Eu estou reforçando que tudo isso, aparentemente, são assuntos muito diferentes da minha área, da área de marketing, mas na prática tudo isso impacta em como a marca está sendo construída, primeiro da porta para dentro, o que a gente chama employer branding, né? A questão dessa formação da gestão da marca, da construção da marca para o público interno, para todos os colaboradores, e isso impacta diretamente em resultado da empresa na área comercial também, porque se a equipe não está engajada, motivada, enfim, não está entregando aquilo que deveria entregar, o público externo vai perceber isso. Então, a gente precisa ter esse alinhamento, primeiro, entre expectativa e entrega, né? Tanto para público interno quanto para público externo. Então, é uma missão nossa eterna, o que a gente tem olhado não só para os nossos clientes, mas também, obviamente, para a MR Tempo. Isso é algo que a gente faz o tempo inteiro. Eu, na minha função, eu tenho que ficar fazendo isso o tempo inteiro, entendendo como é que estão os líderes, as dificuldades, o que tem de necessidade, e a gente peca muito nesse assunto, muitas vezes, de achar, não, isso aqui é tão óbvio que eu não preciso me preocupar. Às vezes, as coisas mais óbvias são aqueles os maiores problemas na cabeça das pessoas num momento como esse. Então, a gente tem que ficar de olho e, como eu falei, monitorando a sensação, os sentimentos de todo mundo e fazendo com que essa entrega do público interno esteja adequado com aquilo que o marketing, a divulgação, aquilo que é colocado da porta para fora, está prometendo. Senão vai existir uma frustração do público final, do consumidor final depois, né? Legal. Paulo, quero novamente agradecer aí essa confiança. Estarmos juntos nesse momento para a gente é muito importante. Poder contribuir com a marca da MR para a gente também é algo muito importante. A gente compreende a sustentabilidade, né, de todos os envolvidos. Então, existe a preocupação com os nossos congressistas, existe a preocupação com os palestrantes, existe a preocupação com os patrocinadores, enfim, né, estamos buscando a medida do possível, né, criar essa área de sustentabilidade onde todo mundo se preocupa com todo mundo e é realmente uma gratidão muito grande poder ter a marca de vocês dentro do nosso evento, sabendo, né, que reforça ainda mais a credibilidade de 5 anos aí, né, a gente realizando o Congerre e agora pela primeira vez o Congerre digital, aprendendo a pilotar coisa aí,
para ver se a gente melhora, né, ué? É assim mesmo. Se não tem esses desafios, a gente não cresce muitas vezes, né? Eu acho que é algo que a gente procura entender também. É difícil a gente olhar para esse lado, tentar achar a metade cheia do copo num momento como esse, né? Mas eu acho que a gente está sendo forçado a aprender algumas coisas que em momentos que não fosse momentos de guerra como esse, a gente não sairia do nosso piloto automático, do nosso da situação mais tranquila para tentar alguma coisa diferente. Então, é algo que também a gente procura fazer com os nossos clientes, sabe? Entender que oportunidades que estão surgindo agora e que se não fosse num momento como esse, ninguém iria aderir. Porque está um momento onde as pessoas estão aderindo a coisas que nunca iriam aderir se fossem momentos normais. É mais um desses pontos para a gente olhar para os times, né, das empresas, muitas vezes algumas oportunidades que a gente pode criar, de pensar diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, essa questão do digital que você fala. Tem muitas empresas que nunca tinham testado um modelo como esse, de fazer alguma coisa no digital, de pensar em produto digital, muito menos, às vezes até o básico e já tradicional, de ter um e-commerce. E as pessoas agora, os empresários, eles se viram forçados a uma transformação digital meio forçada. Transformação digital não é isso, claro. Transformação digital é mais da questão da cultura, né? Isso não é transformação digital, vou colocar um e-commerce no ar, pronto, já estou transformado digitalmente. Não é exatamente isso. Mas pelo menos é entender a necessidade disso, entender a necessidade de criar esses outros canais de comunicação, esses outros canais de relacionamento, e com isso acaba ganhando também a marca, né? E não só a marca, como o público ganha com isso também, né? A gente tem que pensar em coisas diferentes, né? Então, parabéns pela iniciativa, né, do Congerie Digital, porque é justamente isso, a gente não pode parar, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento que a gente vai praticando aqui nessa sua plataforma, ela serve justamente para esse crescimento mesmo, né? A gente aproveitar de alguma maneira esse momento difícil que a gente está passando para a gente se forçar a enxergar algumas coisas diferentes, fazer algumas coisas diferentes. É isso que a gente tem feito aqui também. Então, parabéns pela iniciativa, é algo que agrega demais para o público que está nos assistindo, para nós como marcas também, como parceiros de vocês. Então, é algo que só vai melhorar para todo mundo, né? Legal. Paulo, muito obrigada aí por esse bate-papo. Eu espero que, né, os nossos congressistas possam compreender um pouco mais a MR, o impacto que ela pode gerar nas marcas empregadoras, nas estratégias de marketing, né, como um todo, e que a gente possa logo, né, se reunir no presencial também, para a gente poder trocar muita figurinha e para a gente poder rodar o evento, né, feliz, alegre, de engajamento, como a gente sempre gostou de fazer. Muito obrigada, viu? Legal. Eu que agradeço, Tati. Estamos junto com vocês nessa. A gente quer justamente essa aproximação, ela já existe já faz um bom tempo, mas a gente está querendo agora aproveitar essa participação do Congerie justamente para mostrar isso, o quanto que a MR pode agregar para as equipes, né, as equipes de marketing, de desenvolvimento humano dentro das empresas, e o quanto que, aparentemente, mesmo sendo áreas distintas, o quanto a gente pode aproximar essa visão de marketing dessa visão de RH, para a gente fazer com que o público interno, estando alinhado com o que a marca é, com o que a marca representa, vai ajudar marketing, vai ajudar vendas, enfim, vai ajudar no resultado completo da empresa. E a gente atua muito em parceria, e tem que ser, não há maneira diferente de ser, em parceria com as equipes de RH, né, para fazer esse projeto todo acontecer. Então, a gente conta muito com, como você falou, a gente ter um pouco mais de conhecimento, as pessoas conhecerem um pouco mais, as pessoas que são dessa área dentro das empresas, conhecerem um pouco mais a MR, o que a gente está fazendo aqui e como que a gente pode ajudá-las, porque a gente pode ajudar muito. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente de se aproximar e mostrar um pouco mais isso. Então, eu agradeço demais, Tati. Legal. Muito obrigada, Paulo, e até a próxima. Até. Não vai ter nenhum bora? Bora! Bora!